Então, o pequeno expediente, como presidente, com a palavra o vereador Mário Covas Neto, por 5 minutos regimentais. Boa tarde a todos, vereadores, vereadoras, público que nos assiste na TV Câmara, demais pessoas que estão nos assistindo aqui em plenário. Hoje eu vim aqui para falar um assunto que me incomoda bastante. Meu pai, durante o tempo que ele foi prefeito e governador, por muitas vezes ele foi acusado de não fazer propaganda das ações do governo. E por isso ele quase não foi reeleito, em virtude do pouco conhecimento das pessoas das ações de governo. Isso pôde ser melhor divulgado na época da campanha eleitoral. Mas uma coisa é você fazer a divulgação, e ele tinha como é que eu posso dizer? Ele contestava muito fazer esses gastos, em virtude de que, com o dinheiro da propaganda, ele poderia eventualmente usar para outras coisas. E me chamou a atenção umas notícias que chegaram agora a nosso conhecimento com os gastos de propaganda do governo federal. Nos 2 primeiros anos da gestão Dilma, incluindo as estatais, os gastos em propaganda é 23% maior, na média, do que nos 8 anos do mandato de Lula. Somente em relação ao segundo mandato de Lula, o presidente vem gastando cerca de 15% a mais. Nos 2 primeiros anos de mandato da presidente Dilma, o governo federal gastou 3,56 bilhões de reais, média de 1,78 bilhões por ano em propaganda. Nos 8 anos de Lula, o governo desembolsou 11,52 bilhões, média de 1,44 bilhão anual. No primeiro mandato, a média foi de 1,32, no segundo de 1,55 bilhões de reais. Esses valores são atualizados pela inflação, então são valores atuais. Ao todo, em 10 anos de governo petista, foram desembolsados, incluindo todos os órgãos da administração, cerca de 16 bilhões de reais em valores corrigidos pela inflação. Para você ter uma ideia, vereador Calvo, a quantia gasta em publicidade é quase igual aos 15,8 bilhões que o governo pretende investir no programa Mais Médicos até 2014. Com valor também, seria possível fazer quase 2 obras de transposição do Rio São Francisco, orçada em 8,2 bilhões. O valor é 2 vezes superior aos recursos do PAC, que Dilma anunciou para a capital paulista. Esse servirá para construir 127 quilômetros de corredores de ônibus, recuperar os mananciais das represas Billings em Guarapiranga, drenar vários córregos da capital e construir moradias para 20 mil famílias. Daria para fazer 2 vezes esse anúncio. Em mobilidade urbana, seria possível construir entre 25 quilômetros a 30 quilômetros de metrô em São Paulo, ou colocar de pé na capital 5 monotrilhos iguais ao que ligará Jabaquara ao Morumbi, na Zona Sul, passando pelo aeroporto de Congonhas. O dinheiro gasto pelo governo com publicidade poderia também manter congelada em R$ 3,00 a tarifa dos ônibus por 50 anos. É inacreditável. Dos 12 bilhões do orçamento do DENIT este ano, autorizados pelo PAC, apenas 4% foram executados até o final de julho, segundo estudo da liderança do PSDB na Câmara. No caso da Secretaria dos Esportes, foram executados apenas 0,3% da dotação orçamentária de 1 bilhão. No geral, o PAC, neste ano, teve apenas 10,3% de seus recursos efetivamente expendidos. Já o prefeito Haddad, em 6 meses de mandato, gastou 37 milhões de reais em publicidade. Kassab, no mesmo período, gastou 36 milhões. Somente no caso da virada cultural, o custo de divulgação dessa virada do evento foi de 7,4 milhões. O evento em si, que teve duração de 24 horas e a apresentação de mais de 300 artistas, custou 10 milhões. Quase a mesma coisa. A verba aplicada na publicidade do evento custou 290% a mais em relação aos 2 milhões gastos em 2012. O PT é próspero em fazer propaganda.
mas de entregar as obras ele tem problemas. O Programa de Investimento em Logística completa 1 ano nesta semana sem ter realizado um único leilão. Se o programa tivesse sido respeitado, 7,5 mil quilômetros de rodovias e 10 mil quilômetros de ferrovia já deveriam estar com seus projetos em andamento. Nada saiu do papel. Concluindo, senhor presidente. Ao lançar o programa, o Planalto afirmou que, em 2018, as rodovias estariam duplicadas e o país contaria com uma poderosa malha ferroviária para escoar a sua produção de grãos e minérios para o Norte e Nordeste. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, o primeiro leilão de rodovias deverá ocorrer em 18 de setembro, 9 meses depois da data prometida para o início das licitações. Apesar de não fazer o programa andar, o governo já fala em expandi-lo. Já está em preparação uma segunda rodada do Programa de Investimentos em Logística, para contemplar investimento em hidrovias e navegação de cabotagem. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Mário Covas, do PSDB.